Olá, queridos alunos, graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui para mais uma aula da nossa disciplina Eclesiologia, a doutrina da Igreja. Eu espero que você esteja fazendo progresso, aprendendo princípios, aprendendo ferramentas para conhecer mais e também melhor a Igreja do Senhor Jesus. Como vimos em uma das nossas aulas, essa igreja é composta pelo povo de Deus. Essa igreja é a noiva de Cristo. E é um tema muito importante de ser estudado, de ser analisado à luz das Escrituras. Então vamos para mais uma aula de Eclesiologia, a doutrina da igreja. Esteja preparado para aprender mais sobre essa doutrina fundamental para a fé e a vivência cristã. Na aula de hoje, nós vamos falar de um tópico, de um assunto muito importante para a eclesiologia, para a doutrina da igreja, que é o governo da igreja. E nós queremos, com essa aula, pensar e tentar refletir sobre algumas perguntas importantes, como temos feito ao longo das nossas aulas. Uma das perguntas que nós vamos pensar e refletir, querido aluno, é: quem são os oficiais da igreja? Quem são os líderes da igreja do Senhor Jesus? Como a igreja deve ser governada? Então, quando pensamos no tópico que a teologia sistemática trata sobre o governo da igreja, nós nos propomos a pensar e a refletir sobre os oficiais ou os líderes que governam e lideram a igreja e de que maneira ela deve ser governada ou liderada. Vamos começar fazendo algumas considerações iniciais para a aula de hoje. Então, avançando em nossos estudos eclesiológicos, não é? Vamos agora tratar da liderança da igreja e sua forma de governo. Um tema que é importante da gente pensar e refletir e vermos o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o governo da igreja. Nós queremos, de antemão, reconhecer que nesses aspectos, no que diz respeito ao governo da igreja, as igrejas evangélicas em geral têm assumido posições diversas. E é importante, querido aluno, dizer que na teologia, embora tenha a sua importância, a forma de governo de uma determinada igreja não é uma doutrina essencial, tendo em vista que esse é um assunto que tem trazido muitas controvérsias, às vezes até, infelizmente, alguns grupos se dividem por uma questão que é secundária, embora seja importante, mas ela não é como a doutrina da Trindade, a doutrina da inspiração das Escrituras, a salvação pela graça, o governo da igreja, e principalmente a forma de governo da igreja, é considerado um assunto secundário em relação a essas outras doutrinas, de modo que, nesse aspecto do governo da igreja, tem muitas posições diversas sobre esse assunto. Contudo, vamos examinar brevemente o ensino do Novo Testamento sobre estes dois temas e tirar alguns princípios para a nossa vida e para a nossa vivência cristã e como isso impacta a nossa igreja. A igreja precisa ser governada. Claro que ela é dirigida e governada pelo Senhor Jesus do ponto de vista espiritual. Mas também a igreja, ela é uma organização que tem aspectos humanos e ela precisa de uma liderança para ser dirigida e também governada. Quando tratamos do governo da igreja, estamos tratando de alguns aspectos que são o seguinte: primeiro, a sua liderança. Como falamos no início da aula, quem lidera, quem dirige e quem governa essa igreja? Quem são os líderes da igreja? E também como a autoridade é exercida na igreja, na comunidade local. Como é que esse governo, essa autoridade, ela é exercida no seu dia a dia, na prática dessa comunidade de fé. Então, são esses dois aspectos que nós vamos ver nessa aula sobre o governo da igreja. A sua liderança e como a autoridade é exercida na comunidade local, na igreja local. Vamos primeiro pensar, queridos alunos, em quem são os oficiais da igreja. E por oficiais aqui, queremos dizer os líderes, aqueles que governam e aqueles que dirigem a igreja, a comunidade de fé.
Vamos pensar aqui o que é um oficial da igreja. Vamos trazer uma definição, vamos trazer aqui a contribuição de um teólogo chamado Wayne Grudem. Ele tem uma teologia sistemática e nessa teologia há um capítulo dedicado à doutrina da igreja. Nas palavras de Wayne Grudem, um oficial da igreja é alguém publicamente reconhecido como detentor do direito e da responsabilidade de desempenhar certas funções para o benefício de toda a igreja. Então, de acordo com Wayne Grudem, um oficial é alguém que foi de forma pública reconhecida, uma pessoa que tem o direito e a responsabilidade para desempenhar certas funções na igreja, como, por exemplo, a pregação da palavra de Deus, a direção do povo de Deus, a ministração, a organização dos diferentes grupos na igreja. Podemos dizer que um oficial, ele tem responsabilidades, mas também ele tem privilégios. E me chama a atenção na finalidade para a qual os oficiais são estabelecidos da igreja. A finalidade é para o benefício de toda a igreja. Os pastores, os líderes em geral, os oficiais da igreja, eles são servos da igreja. É interessante que esse padrão de liderança, querido aluno, emana parte do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nos chama a atenção que a liderança do Senhor Jesus é uma liderança amorosa, é uma liderança serva, e esse padrão de liderança que é elevado deve ser refletido nos oficiais da igreja. Eles não são melhores do que o rebanho, pelo contrário, eles só estão nessa posição porque foi o próprio Cristo Jesus quem os estabeleceu, que os instalou nessa posição para poder servir a comunidade, servir a igreja na posição de liderança como um dos oficiais da igreja. Então, os oficiais, eles desempenham essa função para o benefício, o crescimento, a edificação de todo o corpo. Os oficiais, eles são necessários para o bom desempenho da igreja. É interessante que Deus, para o bom funcionamento de algumas organizações nesse mundo, Deus estabeleceu a liderança. Assim ele o fez no Estado, por exemplo. No Estado nós temos os magistrados. Na família, nós temos o pai sendo o líder daquele núcleo ali, daquela pequena sociedade, né? E na igreja, Deus estabeleceu os oficiais para o bom desempenho da igreja. Para que a igreja funcione bem, é preciso que determinadas pessoas sejam reconhecidas como detentoras de autoridade e responsabilidade para conduzir a igreja nos seus vários aspectos. A igreja possui, como aprendemos, unidade. Ela é um corpo. Ela também possui diversidades. Esse corpo é composto por vários membros. E para atender os vários aspectos da igreja, Deus, de forma poderosa, mas também sábia, constituiu sobre o seu povo oficiais que têm autoridade, que têm responsabilidade de conduzir a igreja na sua dinâmica ministerial. Então, os oficiais são necessários para o bom desempenho da igreja, para que a igreja alcance os seus objetivos e possa cada vez mais exercer os seus diferentes ministérios. Então, eu poderia dizer que os oficiais da igreja, eles são muito importantes, são muito estratégicos no plano de Deus para a edificação e o bom funcionamento da igreja, da família de Deus. Agora, quem são os oficiais da igreja no Novo Testamento? Eu peço que você abra sua Bíblia agora no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Acompanhe a sua Bíblia. Querido aluno, como eu tenho recomendado, é muito importante que nas aulas você possa acompanhar os textos bíblicos, quem sabe até pausando o vídeo, né, para poder acompanhar a leitura. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim a palavra de Deus: e ele, essa é uma referência ao Cristo ressurreto, o noivo da igreja, o cabeça da igreja, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12 vai nos dizer a finalidade para a qual Cristo Jesus estabeleceu esses líderes espirituais sobre o seu povo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Bem, eu queria esclarecer que nessa aula não será possível vermos todos esses ofícios aqui apresentados, como, por exemplo, profetas, evangelistas e mestres aqui, devido ao tempo. Nós vamos focar nos principais aqui, em alguns desses aqui, como, por exemplo, apóstolos, pastores. Alguns desses aqui foram ofícios temporários que passaram. Outros ofícios permanentes, como a gente vai ver aqui. Mas, em linhas gerais, a Igreja do Novo Testamento, ela tinha como oficiais apóstolos, evangelistas, profetas, presbíteros, diáconos, como nós vamos poder visualizar aqui. Primeiro, por ordem, nós vamos aqui ver o ofício de apóstolos. É claro que esse é um ofício que é bem amplo no Novo Testamento, e eu queria focar em algumas coisas principais, como, por exemplo, o título apóstolo, ou o termo apóstolo significa alguém que é enviado, ou um mensageiro autorizado. Os apóstolos, eles foram chamados pelo Senhor Jesus, eles foram treinados pelo Senhor Jesus e enviados pelo Senhor Jesus na autoridade do Senhor Jesus. É interessante que no Novo Testamento, alguém para ser apóstolo deveria ter andado com o Senhor Jesus e também visto Cristo ressurreto. E, como diz o pastor Augusto Nicodemos, hoje nós não temos mais apóstolos aos moldes dos padrões do Novo Testamento. O referido escritor chega até a mencionar que apóstolo bom é apóstolo morto, significando, nas palavras dele, que os apóstolos já morreram. Os verdadeiros apóstolos, no sentido de título, já não existem mais, biblicamente falando. Esse cargo, esse ofício, era um ofício temporário, principalmente para os primórdios da Igreja do Novo Testamento, para estabelecer as bases. Os apóstolos, eles tinham autoridade, eles podiam escrever textos inspirados, eles tinham o poder dado por Jesus, de curar pessoas, de ressuscitar mortos, eles tinham a autoridade apostólica. Paulo muitas vezes se apresenta assim nas suas cartas, Então, o título apóstolo, o ofício de apóstolo, foi muito estratégico, como eu disse, para o início da igreja cristã. Esse título era um título temporário. Hoje nós não temos mais, como eu mencionei. Você pode depois ler essas passagens aqui mencionadas para poder ver o que é ser um apóstolo, as implicações desse ministério apostólico. A segunda coisa, o segundo tipo de ofício que aparece, esse é chamado de um ofício permanente. Ele surge no Novo Testamento e permanece até os dias de hoje. É o ofício de presbítero, pastores e bispos. É interessante que esses termos são termos que chamamos na teologia de termos intercambiáveis. Você pode usar um ou outro, tanto faz. São termos diferentes que apontam aspectos diferentes, mas do mesmo ofício, da liderança da igreja do Novo Testamento. A liderança das igrejas locais no Novo Testamento eram compostas por presbíteros, pastores e bispos. Presbíteros da ideia de ancião, alguém que era não só mais experiente, mas que conhecia a palavra. O apóstolo Paulo, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3, ele vai estabelecer as qualificações para o líder espiritual, focando no caráter, na família, no testemunho desse líder. Em Tito, capítulo 1 também, do verso 5 em diante, ele vai falar sobre as qualificações para o presbiterato, os pastorado, como a gente também chama. Então, nós compreendemos que presbítero, pastores e bispos são os mesmos termos, são termos usados para o mesmo ofício, tá certo? E aí você pode acompanhar esse texto. É interessante, eu queria ler um desses versículos aqui, lá na Epístola de Pedro, no capítulo 5, versículos de 1 a 2. Pedro, ele se considera também como um presbítero. Diz assim o texto:
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, de 1 ao 2. Rogo, pois, aos presbíteros, Pedro diz, né, que há entre vós, ou seja, entre as igrejas, essa é a liderança eclesiástica, eu, presbítero, como eles. Então, Pedro se denomina também como um presbítero, como os demais. E testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Aí ele dá a ordem. Qual é o trabalho de um presbítero? Pastoreai o rebanho de Deus. Pedro dá uma ordem dizendo que o presbítero ele é responsável por pastorear, por cuidar, por alimentar, por liderar o rebanho do Senhor. Também um outro ofício neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, é o ofício de diácono, os diáconos. Um diácono é um servo, né? É interessante que nós podemos dizer que os presbíteros, eles fazem a diaconia da liderança espiritual da igreja, da palavra, da pregação da palavra. Atos 6 vai nos entender isso, né? Os apóstolos ali disseram que eles iriam se dedicar à oração e à pregação da palavra. E eles iam precisar de outros homens que pudessem servir as mesas. Mas é interessante, porque todo cargo de liderança tem como objetivo servir ao corpo de Cristo. E eu peço que você abra sua Bíblia na Epístola de Filipenses, no capítulo 1, verso 1, porque essa passagem nos diz a liderança que havia na igreja, em uma das igrejas do Novo Testamento, uma das igrejas primitivas de Filipos. No capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, ou seja, pastores, presbíteros e diáconos que vivem em Filipos. Então, Paulo aqui nos dá a entender que a liderança da igreja do Novo Testamento é composta por bispos ou presbíteros e diáconos, enquanto um grupo se dedica a pregar a palavra, a orar, a pastorear o rebanho de Deus, o outro grupo se dedica a servir as mesas, a atender a comunidade do ponto de vista material. Então, esses são os ofícios, os oficiais da igreja do Novo Testamento: os apóstolos, os presbíteros e os diáconos. Agora, como é que se faz a escolha dos oficiais da igreja? Nós temos duas maneiras de fazer essa escolha. Primeiro, a escolha é feita por uma autoridade superior. Por exemplo, né, no catolicismo romano e também em alguns ramos do protestantismo, a escolha dos oficiais da igreja para dirigirem, governarem a igreja é feita por uma autoridade superior. Um outro modelo de escolha, mais comum entre a maioria das igrejas evangélicas que conhecemos, é a escolha feita pela igreja local, pela comunidade local, ou por algum grupo dentro da igreja local. Então, na maioria das igrejas evangélicas, predomina essa maneira de escolher os oficiais, os líderes, né? Ou a própria igreja faz, ou algum grupo chamado de conselho, né, da igreja, ou a liderança que faz então essa escolha. Rapidamente nós vamos olhar para um tema que é objeto de muita controvérsia no meio de muitas igrejas, mas que a gente aqui não vai chegar a uma conclusão em afirmar um modelo bíblico propriamente, né? Porque isso é uma controvérsia que já tem muito tempo, formas de governo dentro da igreja. Como é que a igreja é governada? Como é que a autoridade é exercida? Nós vamos ver aqui, querido aluno, que há 3 formas básicas de governo eclesiástico que são praticadas atualmente nas igrejas em geral. Cada modelo procura fundamentar-se na Bíblia. Então, quem defende e quem pratica algum tipo desses 3 modelos vai dizer que a Bíblia tem essa tendência, né? Principalmente o Novo Testamento, dá a entender, leva a essa conclusão. Então, cada um tem argumentos favoráveis, cada um também tem argumentos contrários, de modo que nesse tema a gente não poderia fechar 100%. É diferente de outras doutrinas, como eu falei, como a doutrina da Trindade, como a divindade e a humanidade de Jesus,
a pessoalidade e a divindade do Espírito Santo. Então, em relação à forma de governo, nós não podemos fechar dizendo que a Bíblia apresenta essa forma de governo, porque é muito difícil. A partir de dados bíblicos, os intérpretes são tendenciosos a tal interpretação de forma de governo. Eu acredito que há espaço dentro da ortodoxia para pelo menos essas 3 formas de governo. Talvez o que a gente poderia pensar é que uma pode ser mais frágil do que outra, certo? Talvez uma mais coerente do que outra, ok? Então a gente precisa ter essa humildade e reconhecer a nossa limitação diante de um assunto tão polêmico, né, e controvertido no meio do povo de Deus. Primeiro, nós falamos de 3 formas de governo, né, que são praticadas nas igrejas em geral. Primeiro, o governo episcopal. Essa palavra episcopal, ela vem de episcopado, que é bispo, né? A palavra bispo no Novo Testamento é episcopos. Então, é um governo de bispos, vamos assim dizer, né? É interessante que a expressão aponta para a forma de governo. Então, a igreja é liderada por bispos. E aqui algumas ideias básicas desse modelo de governo eclesiástico, o governo episcopal. Como é que a igreja ela é governada? A igreja é governada por hierarquias com vários níveis de cleros, culminando numa autoridade superior que é visível para a comunidade de fé. O sistema da igreja episcopal, por exemplo, é o principal representante desse tipo de governo entre os protestantes. Então, no meio da fé evangélica, no meio dos protestantes, esse sistema de governo episcopal, tem como principal representante a igreja episcopal carismática. Fora do mundo protestantismo, vamos assim dizer, o catolicismo romano, que é uma vertente da cristandade, utiliza esse modelo de governo episcopal. Veja que na Igreja Apostólica, na Igreja Católica Apostólica Romana, existe uma hierarquia, onde você vai chegar ao líder maior da igreja, que é chamado do Bispo de Roma, ou também o Papa da Igreja. Ele é a maior autoridade da igreja. De certa forma, essa forma de governo, né, é um governo monárquico, ok? Como a gente pode ver nessas respectivas instituições mencionadas. Segundo tipo de governo da igreja é o governo presbiteriano, né? Como o próprio nome diz, são presbíteros, né, ou pastores que governam a igreja. A igreja local, ela é governada por um conselho formado de presbíteros da congregação da igreja. Então, esse conselho é formado por esses líderes, que são os presbíteros que dirigem e que governam a igreja. A autoridade, ela é exercida por representantes escolhidos que agem pelo povo. É um governo representativo, em que o conselho da igreja representa, do ponto de vista legal e do ponto de vista administrativo, não é, a igreja, a comunidade de fé. Como exemplo desse tipo de governo, nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela é uma igreja cujo o modelo de governo é um governo presbiteriano. Na igreja local, você vai ter o conselho de presbíteros, que responde e representa pela igreja. Você também tem, né, alguns membros desse conselho formam um presbitério. Esse presbitério é a base para formar um sínodo. E a partir daí a gente vai ter a Assembleia Geral, também chamada de Supremo Concílio, não é? No caso da Igreja Presbiteriana, como eu estou aqui me referindo. O governo congregacional é o terceiro tipo. Primeiro vimos, não é, o governo episcopal, depois o governo presbiteriano e agora o governo congregacional. Como o próprio nome diz, né, é a congregação, é a igreja que governa a própria igreja, vamos assim dizer, né? A igreja local é a autoridade maior para governar a si mesma. Não é um único líder, ou não é um grupo de líder, mas a própria igreja, né? Que geralmente é chamada de assembleia. Aqueles que compõem a assembleia
são aqueles que tomam as decisões da igreja, né, que governam a igreja. Então, é a própria congregação, representada nos seus membros, que governam e dirigem a igreja. Na forma congregacional de governo eclesiástico, a autoridade não é investida em representantes escolhidos que agem pelo povo, como é no governo exercido por presbíteros, né? Ou no governo presbiteriano, vamos assim dizer, né? Mas fica a cargo da ação direta do próprio povo. Então é a congregação, é a assembleia que dirige e que tomam as decisões na igreja. Essa imagem vai ajudar você a entender as três formas de governo. Primeiro, o governo episcopal. Geralmente é um líder chamado de bispo. Acima dele você tem um arcebispo, não é? Que dirige e que governa a igreja. É um governo monárquico, é uma monarquia. Um só liderando e dirigindo. No governo presbiteriano, não é? Você tem uma liderança que dirige, que governa e que representa a igreja. No governo congregacional, é a própria igreja que governa a si mesma, na sua assembleia. Precisa ficar bem claro, na conclusão dessa discussão do governo eclesiástico, que a forma de governo adotada por uma igreja não é uma questão fundamental de doutrina, como nós afirmamos na aula. Os cristãos têm vivido muito bem e ministrado com muita eficácia dentro dos mais diversos tipos de sistema de governo. E em cada um desses sistemas mencionados, há muitos que são evangélicos de fato. Então, lembrando, Carol, nós não podemos definir a fé de uma pessoa pelo sistema de governo que ela adota. Isso necessariamente não atrapalha ou impede a nossa fé na pessoa e obra de Jesus. Ninguém é salvo porque adota como forma de governo, né, o modelo episcopal, o modelo congregacional. Nós somos salvos pela fé na obra de Cristo, nós somos salvos pela graça de Deus. É claro que cada forma de governo vai ter, não é, suas vantagens muitas vezes e desvantagens também. Além disso, alguns tipos diferentes de sistemas de governo eclesiásticos parecem funcionar bem. Onde existam fraquezas aparentemente inerentes à estrutura governante, os indivíduos ali geralmente reconhecem tais fraquezas e procuram compensá-las de todas as formas permitidas pelo sistema. E aí, querido aluno, concluindo essa aula, eu queria mostrar para você a importância desse tema. Embora pareça um tema meio burocrático, um pouco cansativo, meio abstrato, mas a igreja precisa de líderes. A igreja precisa ser governada. De certa forma, uma certa política, no bom sentido aqui da igreja. Política, né, é a arte de governar. A igreja precisa ser dirigida, governada, e nós precisamos orar pelos nossos líderes, aqueles que estão investidos na autoridade da igreja. É interessante, né, que quando nós vamos, por exemplo, né, eu como um dos pastores de uma igreja, né, como um pastor, como alguém que compõe uma liderança eclesiástica, quando na nossa comunidade de fé, na minha experiência, vamos receber algum novo membro, dentre várias perguntas, uma pergunta que nós fazemos à pessoa é se ela está disposta a se submeter aos líderes daquela igreja, enquanto esses estão de acordo com a palavra de Deus. Veja que ser membro de uma igreja implica em você se submeter à sua liderança pastoral, à sua liderança espiritual, enquanto essa está de acordo com a palavra de Deus. Porque, em última análise, quem guia, quem dirige e quem deve governar a igreja e o povo de Deus é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Os líderes, enquanto eles estão submissos a Cristo e submissos à palavra, eles devem ser obedecidos e devem ser honrados para a glória de Deus. Então, nessa aula, de forma prática, você poderia estar orando pela sua igreja, orando pelo governo da sua igreja, tentando ajudar da melhor maneira possível os líderes da sua igreja, orando por eles, honrando, se submetendo a eles, como você se submete a Cristo, e pedindo que Deus abençoe
a sua comunidade de fé, independente da forma de governo que ela tenha. Que isso não atrapalhe você a viver sua vida cristã, pelo contrário, que a forma de governo que a sua igreja adota possa ajudá-lo a crescer e a servir melhor ao reino de Deus. Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora. Desejo a você um ótimo estudo, um ótimo aprendizado e que Deus o abençoe.